Quer aprender a pesquisar temas bíblicos dentro da própria Bíblia? Como fazer isso? Então, no Salmo de hoje, eu vou te ensinar a fazer isso e vou te falar que isso é uma das principais formas de cumprir aquilo que a gente chama de a regra de ouro no estudo e na interpretação da Bíblia. Então, bora pro texto? Olá, nós estamos aqui no Projeto 183 e hoje é o dia 92. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje nós estamos exatamente passando pela metade desses dias, ok? Hoje é exatamente a metade do nosso semestre. E por isso, nesse dia 92, eu quero agradecer a você que tem acompanhado até aqui, que tem participado, que tem comentado. Quero louvar a Deus pela sua vida e dizer que eu continuo fazendo isso aqui. Olha, já foram 91 dias e foi, assim, muito conhecimento, muita técnica, muito aprendizado, realmente para transformar, para mudar o seu relacionamento com a Bíblia. E eu estou aqui fazendo esse dia 92 com muita alegria, de fato, no coração. E eu quero te dizer o seguinte, hoje nós temos o Salmo 87 e eu separei ele aqui na Bíblia Viva. Vamos para o texto só para você perceber algumas coisas e aprender mais um pouco? Olha lá. Colocada por Deus no alto de seu santo monte, lá está a cidade de Jerusalém, a cidade que o Senhor mais ama entre todas as cidades de Israel. Quantas maravilhas se contam a teu respeito, ó cidade de Deus! O Senhor diz, haverá entre os que me conhecem pessoas nascidas no Egito, na Babilônia, na Filístia, em Tiro e na distante Etiópia. Então o maior orgulho de homens será dizer, eu nasci em Jerusalém. Isso porque eu, o grande Deus, farei dela uma cidade segura e feliz. Quando o Senhor registrar os habitantes da terra, escreverá ao lado de alguns nomes, nascido em Jerusalém. E nos momentos de alegria, os homens dançarão ao som de uma canção que diz, Jerusalém é a fonte da nossa alegria e esperança. Que texto bonito, né, meus irmãos? Com certeza você já reparou qual é o tema deste texto, né? É a cidade, obviamente, de Jerusalém. Está aqui, citada 4 vezes. É falada aqui, olha só. A cidade, olha só, a cidade que ele mais ama. Ó cidade de Deus. Compara-se, inclusive, com outras cidades. Farei dela uma cidade segura e feliz. Aqueles que habitarem nela, que tiverem os seus nomes registrados, né? Que nasceram nela, né? E ela é uma cidade que é fonte de alegria e esperança. Então, o foco do texto está aqui, é a cidade de Jerusalém. Agora, para entender bem o texto, ou para ir mais a fundo no texto, se o foco do texto é uma cidade, é bom pesquisar, é bom saber a que se refere, que cidade é essa, ok? Talvez a primeira pesquisa que venha em mente seria chegar lá no Google e colocar a palavra Jerusalém. E aí apareceriam vários artigos, várias pessoas falando e contando histórias, enfim. Mas eu diria para você fazer diferente. Eu diria para você entrar num site da Bíblia, como por exemplo bibliaonline.com.br, e lá na pesquisa você colocasse Jerusalém. E aí iria aparecer para você vários e vários textos da Bíblia que falam sobre a cidade de Jerusalém. Então você iria pesquisar Jerusalém dentro da própria Bíblia. E você extrairia da Bíblia. É como se você já soubesse desses versículos, ou seja, tem vários versículos, deixa eu pegar cada um deles dentro da própria Bíblia para eu ver o que cada um deles fala. Ok? Então, é uma espécie de grande concordância da Bíblia, né? O que é uma concordância? É um livro que geralmente tem ali um verbete, né, uma palavra, e aí você fala assim, deixa eu ver em quais versículos da Bíblia essa palavra aparece. Então você vai fazer isso.
ok? E quando você fizer isso para saber o que a Bíblia fala sobre essa cidade, você vai encontrar dois textos muito importantes. O primeiro texto é esse aqui embaixo, olha. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Segundo Crônicas, capítulo 6, verso 6 e também capítulo 7, verso 6. E aqui a gente logo de cara percebe uma coisa sobre esta cidade. Quando fala ali, escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, é que Deus escolheu esta cidade como o centro da adoração, vamos colocar aqui, no mundo antigo. Ok? Nos tempos antigos, Deus escolheu essa cidade como o centro da adoração. Então, o templo foi construído ali. Na cidade de Jerusalém eram celebradas as festas e os judeus como um todo iam para Jerusalém para celebrar essas festas em nome do Senhor. Então, tudo que se falava de adoração, de liderança religiosa, realmente de onde sairia todo o aprendizado a respeito da pessoa de Deus, todo o louvor a respeito do nome de Deus, tudo aquilo que se referia ao nome de Deus, viria daquela cidade no mundo antigo, ok? Quer dizer que não se adorava a Deus, só de lá que poderia se adorar a Deus? Não, e Jesus fala sobre isso em João capítulo 4, quando ele conversa com a mulher samaritana. Mas, fato é que ali era uma cidade especial e Deus escolheu aquela cidade para ser assim, né? Aquela cidade como um símbolo do lugar onde o seu povo se ajuntaria. Não é necessariamente o local físico tão somente, mas era o que representava aquele lugar, que era o lugar onde o povo se ajuntaria para servir a Deus, ok? E um segundo versículo, um segundo texto que a gente encontraria ao fazer essa pesquisa é o Salmo 48, que diz: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra, o Monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabeleceu para sempre. Veja só, aqui ele cita Jerusalém como sendo a cidade do grande rei. E um detalhe, aqui no final ele diz que Deus a estabeleceu para sempre. Deixa eu colocar aqui o para sempre então, porque a cidade do grande rei se refere, claro, à cidade onde Davi reinou. E Davi foi um grande rei em Israel, mas não somente se refere a Davi, como também se refere de forma espiritual ao próprio Deus como o rei de Israel. Mas também de forma profética, esse para sempre se refere ao grande rei que é descendente de Davi, que é Jesus Cristo, e que viria até aquela cidade também fisicamente e que futuramente reinará na Nova Jerusalém de forma eterna. Deus estabeleceu Jerusalém como uma cidade eterna para o reinado do grande rei. Olha só, a gente não fez pesquisas de história, pesquisas em sites, nem nada. Ficamos só em 2 textos bíblicos a mais, ou seja, aqui a gente exercitou uma coisa. A gente exercitou uma grande regra da leitura bíblica, do estudo das Escrituras, que é: a Bíblia é a principal regra. Se interpreta pela própria Bíblia. Esta é a primeira, é a chamada, não é nem a primeira regra, mas é a chamada regra de ouro da interpretação bíblica. Olha só, isso aqui é coisa lá do Desafio SMB, lá do nosso curso.
esta é a regra de ouro da Bíblia. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando vai fazer qualquer pesquisa sobre algo que está dentro da Bíblia, a gente tem que ir primeiro para a própria Bíblia para ver o que ela diz sobre aquilo. Falamos de Jerusalém. Jerusalém é o centro deste texto do Salmo 87. Olha só o que Jerusalém representa, pelo menos aqui com base em 2 versículos apenas. Eu poderia pegar vários outros para falar e você pode fazer isso, ampliar ainda mais esse exercício, ok? Então agora, com base nisso que você aprendeu aqui, que Deus escolheu essa cidade como centro da adoração naquela época e que esta é a cidade do grande rei para sempre, releia o texto. Releia o texto com isso em mente e procure entender o que de fato o autor está querendo dizer aqui com tudo que ele fala sobre esta cidade, sobre a cidade do grande rei, sobre a cidade da adoração ao Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima!